igreja e política, sem problema, se é o teu chamado, se é o seu sacerdócio. Mas todos os pastores que eu vi entrar na política se perderam. Quantos pastores se perdem no púlpito? Vão fechar a igreja porque o pastor se perdeu no púlpito? Ou então não vamos eleger ninguém que é crente porque o cara se perdeu na política? Não, meu filho. Quando você ganha poder, notoriedade e acesso, você é tentado, e as coisas que estão dentro de você vão ser reveladas, vão vir para fora. Eu acho que sempre o dilema maior é esse pensamento, até onde que a igreja se envolve com política, não se envolve com política. E depende do óculos que a gente está. Quando você tem um óculos, porque eu queria falar sobre sacerdócio. Quando você tem um óculos que você pensa que sacerdote, você reduz o universo sacerdote ao sacerdócio eclesiástico, política, ela não cabe. Não é só política que não cabe política, não cabe economia, não cabe educação, não cabe nada, porque sacerdócio no mundo pentecostal é o sacerdote eclesiástico. Por quê? Porque o protestantismo, ele simplesmente gerou uma versão, ele gerou uma versão protestante, uma versão evangélica do mundo romano. Então arrancou o padre, colocou o pastor e ele é o sacerdote. Agora, no reino de Deus, quando você pensa em reino do Messias, você pensa no sacerdócio de todos os santos. Então, cada santo cumprindo primariamente um sacerdócio que Deus lhe confiou. Então, você pode ser um sacerdote eclesiástico. Então, sua vida é oração, jejum, Bíblia e comunicar as realidades de dons espirituais, fundamentos de fé cristã. Pronto. Você pode ser um sacerdote da área educacional. Então, você vai ser um professor, um instrutor, um educador, um ensinador. Você pode ser um sacerdote da área da saúde. Então, você vai ser um paramédico, um médico, um enfermeiro, farmácia, seja o que for. Você pode ser um sacerdote da área jurídica. E você vai ser... ou da área de legislação, então você vai ser um advogado, ou juiz, enfim. E você pode ser um sacerdote da área política. A gente vê Daniel, o profeta, ele era um senador. A gente vê José Labassura, ele era um governador. Eles foram homens que cumpriram um sacerdócio político. O que é melhor? Você ter alguém ateu ou que tem uma fé cristã distorcida, com uma caneta na mão, decidindo que projetos o governo deve destinar dinheiro, ou você tem um homem, uma mulher de Deus que tem os princípios de vida, que não estão falando princípios de fé evangélica, o princípio de vida, porque o reino de Deus são princípios de vida, eles não são princípios dogmáticos. Então, quando se compreende a ideia do reino de Deus, que é um reino de sacerdotes, você enxerga toda a sociedade de uma forma diferente. E se nós percebermos, nos últimos anos, Deus tem trazido uma luz sobre o universo de reino de Deus e de sacerdócio que até então não tínhamos. Então, por isso que hoje, em alguns momentos, né, um juiz com uma caneta na mão, hoje, às vezes tem mais peso que 10 pastores juntos, porque ele está cumprindo uma função lá que vai contra tudo que o pastor está construindo aqui. Então, ou às vezes ele até está acertando em Deus lá e vai contra o pastor está construindo aqui de forma dogmática ou religiosa, porque não está cumprindo o seu sacerdócio de maneira devida. Então, assim, não tem... A gente, quando separa política, igreja, o mundo natural do mundo espiritual, a Bíblia diz que para o espiritual tudo é espiritual. Então, fazer sexo é espiritual, comprar no mercado é espiritual e orar é espiritual. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele sempre fala o seguinte: qual que é mais espiritual? Ser empresário ou ser pastor? Ser pastor? Depende. Quem foi que deu o ministério para o pastor? Foi Deus. Quem foi que deu a empresa para você, John? Foi Deus. Então, o que torna isso espiritual? É a fonte, da onde vem. Então, se foi Deus que te deu a empresa, ela é tão espiritual quanto o meu ministério que Deus me deu.
de pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, dar a conhecer o entendimento das Escrituras. Então, por isso, você não tem que orar menos que eu. Até porque dinheiro é uma das coisas mais espirituais que tem na Bíblia. Então, quando você tem essa leitura, você vai entender que igreja e política, sem problema, se é o teu chamado, se é o seu sacerdócio. Mas todos os pastores que eu vi entrar na política se perderam. Quantos pastores se perdem no púlpito? Vão fechar a igreja porque o pastor se perdeu no púlpito? Ou então não vamos eleger ninguém que é crente porque o cara se perdeu na política? Não, meu filho. Quando você ganha poder, notoriedade e acesso, você é tentado, e as coisas que estão dentro de você vão ser reveladas, vão vir para fora. Então, não importa o quantos de Judas pode se levantar para distorcer o Evangelho, Deus ainda tem um plano original para a face da terra. Não tem nada que o homem, em nome de Deus, possa fazer de errado que vai tirar a legitimidade do que Deus tem para aqueles que querem fazer o certo. E agora o que acontece? O que acontece é que no reino físico, quando você fabrica uma nota de dinheiro falsa, ela tem uma proposta. Comprar a verdadeira compra. No reino espiritual não é assim. O que o anticristo cria de falso é para descredibilizar o verdadeiro. Por isso que ele lança o falso na frente, para quando o verdadeiro chegar, não ter crédito e não ser aceito. Então, por isso os falsos profetas vêm na frente, os falsos políticos também, mas isso não pode arrancar do povo de Deus a sua responsabilidade social. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendo que você não tem como querer separar essas coisas. Agora, o que acontece? Qual é o erro da igreja? O erro da igreja é levanta o vereador para arrancar o imposto da igreja, para poder conseguir deixar que possa estacionar na frente do portão da pessoa que mora na frente. Se levanta político para proteger a igreja. Não temos que proteger a igreja. Já tem Jesus para proteger a igreja. Quando Deus se levanta com sacerdócio político, se Deus se levantou como uma vereança, se Deus se levantou como vereador, é para cuidar da cidade que você é o vereador. Então você vai cuidar do aluguel lá que tem a igreja, você vai cuidar do aluguel que tem o centro espírita, seja o que for, porque você está governando para a cidade, você não está governando para a igreja. Agora o teu princípio de conduta e fé cristã, que são os princípios da vida, é que vai mostrar se você ali é um político de Deus ou não é. Muitas vezes, como político, às vezes, se alguém pegar só o teu voto, vai dizer que você é um ateu, você não é crente. Porque se você pensa, por exemplo, numa questão de aborto, chega uma hora, você como um político, com o seu poder de voto, a votação aborta até um mês só ou aborta até 5 meses. Você já não tem mais o direito de se aborta ou não aborta. Então, você vai pegar o voto do mal menor. E depois alguém pode pegar esse voto que você deu sobre o mal menor, comparar com a Bíblia e dizer, cara, você já desviou. Muitas vezes não é, muitas vezes você está trabalhando com o mal menor porque foi o que lhe restou. Então, às vezes a gente até vota no mal menor. Mas é o melhor que a gente pode fazer, porque na ausência do bem, o mal menor é o melhor que tem. Então, não dá para você pegar o produto final de alguém e querer julgar. É importante você ter uma leitura toda. E quem é político de Deus, do Senhor, ele sabe trabalhar essas questões. Então, não adianta a gente querer ficar no ostracismo, se separar. A gente precisa ter uma conduta lúcida de uma consciência pura diante de Deus. E entender que, quando eu estou num cargo político, me confiaram um cargo político e não eclesiástico. Agora, a minha fé cristã não importa se eu sou mecânico, pastor, professor, seja o que for. Ela estabelece uma conduta de vida. É uma cultura que eu tenho de vida, que é pró-vida. E ponto. Então, se você amanhã vai votar contra o que deveria ser votado no Brasil e não existe, contra a bebida alcoólica no Estado. Não, você não está contra o futebol. Você está a favor da vida. Como que pode, no estádio de futebol, aonde você é a paixão do brasileiro, aonde você exalta todas as suas emoções e o teu time resolve perder naquele dia e você já botou 5 cervejas para dentro, o primeiro que você olha para o lado você quer furar. Então não tem sentido. E alguém que é do lado contrário vai dizer, olha, você é contra o futebol e vendo você como é contra a paixão do teu país. Porque uma das melhores maneiras
de você firmar um intento maligno é apoiar ele sobre uma causa nobre. Apoiar ele sobre uma causa nobre. Então, e um político de Deus, ele vai trabalhar, vai ter que ter essa consciência dentro do que ele faz como um professor, como um médico, como um bombeiro, como um mecânico, seja onde ele estiver, ele entender que ele é um sacerdote do Senhor e ele foi chamado para cumprir um fim proveitoso naquilo que ele foi designado para fazer. Então, eu não consigo imaginar que seja errado que essas coisas caminhem junto. Porque no sacerdócio de todos os santos, o pastor não tem nenhum destaque excepcional. Ele só tem a sua importância dentro da sua esfera de atuação, ele precisa ser respeitado. A primeira coisa que a pessoa precisa ser antes de ser crente, ela tem que ser político. Porque o teu chamado vem antes de você ser crente. Antes de você nascer no ventre, eu te chamei como profeta. E tem profeta que pode amanhã não ser crente. E a gente quer pegar o crente e transformar no político. Tem que pegar o político, ele tem que ser crente, não é o crente que tem que ser político. Porque primeiro vem o seu chamado pessoal. Então a gente pega o pastor amado, querido, maravilhoso. Ó, a gente está agora, nós temos lá, eu estou em Campinas, em Itajaí, o vice-presidente do ministério, o pastor Edson Lapa, ele é candidato a vice-prefeito da cidade. Só que desde quando eu conheço o pastor Lapa, a vida dele é obra social. O pai dele pegava no NPS, o antigo NPS às 7 da manhã, chegava lá às 4, 5 horas da manhã, porque tinha pena de ver o povo na fila e dava café, comida, tá na veia. Desde quando eu conheci o pastor Lapa, eu não conheço o pastor Lapa com o microfone na mão, dizendo aleluia, glória a Deus. Eu conheço ele na estrada, cuidando do cara que está com problema de droga, de gente que não consegue, não tem onde morar, de achar ditadura para um, remédio para outro. Foi a vida dele. Então, assim, hoje, se meu voto ainda está em Itajaí, eu vou votar no Lapa, não é que ele é meu amigo, votar no Lapa, não é que ele é pastor, não votar no Lapa, porque ele tem esse legado sobre a vida dele e com caráter e conduta que aprova, também tem um histórico, tem um histórico e uma história. Não é o bonitinho da vez, entende? Não é carisma, não se trata dessas coisas. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter isso nela, depois eu vou comparar se os valores de vida dela são compatíveis com os fundamentos do reino, da vida. E essas questões, como honestidade, integridade, mas a capacitação política, ele tem, porque política é uma ciência e que precisa ser bem trabalhada, a pessoa precisa ter um ofício também na veia, não só na formação, né? Eu sempre digo que a maioria das faculdades, por exemplo, eu digo, por exemplo, na faculdade de psicologia, ela não forma um psicólogo, mas ela revela se a pessoa é psicóloga ou não. Não é verdade? Então, assim é político. A pessoa precisa ter só uma formação acadêmica, não, só isso. Mas ela tem que ter esse DNA. Eu tenho que reconhecer o sacerdócio dela naquela área. E a partir daí, ver se ela é um sacerdote de Deus, porque traz os princípios de Deus. Não um princípio dogmático, mas os princípios de Deus. Então, é uma pessoa que eu começo, que vai ganhar o meu voto, que vai ter o meu voto. Isso para mim é um parâmetro, né? Entre outros, podemos falar muita coisa aqui, mas entre outros, para mim, é um parâmetro. A gente precisa entender que quando a gente pensa num político, é um político. A gente não está pensando no pregador, a gente não está pensando no pastor. Ele é desenvolvido dentro de uma ciência que muitas vezes, como eu falei aqui, em algum momento, às vezes ele vai ter que trabalhar pelo mal menor, mas se você só olhar, vai ver que é um mal. Mas quando ele é um mal menor, como eu disse já, na ausência do bem, o mal menor é o melhor que tem. Então veja que essas coisas, elas são dignas de ser vistas. Está no mundo da minha responsabilidade.